Pessoal, boa noite para todo mundo. Hoje a nossa live tem um tema muito legal, que é a diferença entre os exames em duas dimensões, os exames 2D, que são periapical, interproximal, panorâmico, oclusal, e a tomografia computadorizada. Então, você não sabe quando cada caso está indicado, né? Quando indicar cada caso, não sabe como pedir uma tomografia computadorizada, nem olhar anatomia na tomo, só na radiografia. Nesse vídeo, nós vamos te contar um pouquinho sobre a diferença do exame 2D e do exame 3D, não é isso, Carol? Isso mesmo. Então, fica aqui com a gente no vídeo para vocês verem a diferença entre os dois exames, porque isso vai fazer muita diferença no dia a dia de vocês. Então, antes da gente começar aí, Carol, vamos apresentar. Meu nome é Marina. Meu nome é Carolina Drummond. Nós somos cirurgiãs dentistas, especialistas e mestres na área de radiologia odontológica e imaginologia. E nós queremos ajudar você, cirurgião dentista, a poder interpretar melhor o seu exame por imagem, em especial na tomografia computadorizada, e assim melhorar o planejamento dos seus tratamentos. Então, você quer ter mais segurança para indicar, né, Carol, as principais estruturas anatômicas e ter mais segurança no seu planejamento. Aí esse vídeo aqui, essa live, é para você que está nos acompanhando aí. Então, pessoal, eu e a professora Marina, a gente repara o tanto que há um pouco de dificuldade de ver as indicações e a diferença entre os exames 2D e 3D. Então, antes de falar essas diferenças, só recordando com vocês, o que é a imagem radiográfica? A imagem radiográfica é um exame bidimensional de um objeto tridimensional em aspectos de sombras claras e escuras promovidas pela interação de um feixe de radiação com o filme radiográfico. Então, aqui a gente tem o nosso paciente, que é a imagem real. Então, a radiografia, a gente vai ver que no final das contas, se tudo for feito, se a técnica for feita adequadamente, o nosso ideal é chegar ao mais próximo dessa imagem real, né, do tamanho e morfologia. Aqui a gente tem o nosso aparelho radiográfico odontológico. Depois que a gente posicionou o receptor de imagem no paciente, posicionou corretamente a técnica, a gente sai da sala, né, normalmente, realiza o disparo, e ali vão ser emitidos os feixes de raio-x. A partir desse momento, os feixes de raio-x, eles passam pelo ar, vão passar pela pele do paciente, depois pela estrutura óssea, estrutura dentária, e depois que dele interagir com o tecido biológico, ele vai chegar no receptor de imagem, e aqueles fótons que chegaram no receptor de imagem vão sensibilizar esse receptor de imagem, fazendo, assim, a nossa imagem escura, que a gente conhece como radiolúcida. E aqueles feixes de raio-x, aqueles fótons de raio-x, que não chegarem no receptor de imagem, significa que eles foram barrados por alguma estrutura, ou pela densidade, ou pelo número atômico alto. Então, por eles não chegarem no receptor de imagem, eles vão formar a imagem radiopaca da nossa radiografia. Bom, se eu pegar esse receptor de imagem e eu simplesmente abrir ele para ver o que aconteceu ali naquele exame, eu não vou ver absolutamente nada. Por quê? Eu preciso ali de uma transformação, vamos dizer assim, de dados. Então, por exemplo, eu tenho aqui, neste momento, após o disparo da radiografia, a minha imagem latente. Então, não adianta eu querer abrir meu receptor de imagem nesse momento que eu não vou ver nada. Inclusive, os digitais, gente, a gente não abre, tá? Então, aqui a gente tem, primeiro, o nosso filme convencional, que provavelmente a grande maioria de vocês conhece, já tiveram contato em especial na área da graduação, né? Alguns ainda têm na prática clínica, em consultório. E aí, o receptor de imagem convencional, ele precisa passar por um processamento, que eu costumo chamá-lo de RAFA, porque é o revelador, água, fixador, água. A gente tem também o receptor de imagem digital e indireto, o qual normalmente a gente usa, né, no nosso dia a dia, nas clínicas radiológicas, que é a placa de fósforo. Então, assim que a gente realiza a radiografia, a gente pega esse receptor de imagem, introduz no scanner, faz a leitura da imagem e vai para o computador. E o outro que a gente tem é o CCD, ou CMOS,
que a imagem já vai direto para o computador, não precisa nem de passar por um scanner. Então, é a nossa imagem digital direta, que a gente costuma falar. Independente dos 3 tipos de radiografia, nós, no final, vamos ter a nossa imagem virtual, que a gente vai analisar. Então, lembrando, aqui a gente tem a nossa imagem radiolúcida, aqui, quanto mais claro, a gente tem a nossa imagem radiopaca. Essa é uma radiografia periapical, então a gente tem já a indicação de injúrias, alterações que acometam a região de coroa, raiz, periápice e uma parte do osso adjacente. Ô, Carol, oi, desculpa, pode falar. Falando aí um pouquinho, né, sobre o digital, as vantagens de ter o digital, né? A gente consegue dar um zoom, trabalhar o brilho, o contraste, todas essas imagens pelo método digital. Quando é o método manual, né, tem o processamento ali, que eu adorei o jeito que você colocou aí, Rafa, que fica super simples, né, para os alunos decorarem, mas acaba que a gente não tem essa possibilidade no manual, né? O digital fornece isso, que a gente pode trabalhar essas imagens e ter uma melhor qualidade, né, do nosso exame aí radiográfico. E também a gente diminui aqueles fatores de qualidade de imagem. Diminuindo os fatores, menos chances da gente ter que repetir o exame no paciente. O nosso paciente tem menor chance também de ter uma dose de radiação maior. Então, o digital, ele veio para ficar. Se Deus quiser, né, Mari? Cada dia mais vai ter mais digital. Evoluindo, sempre. Sempre. E no caso da Tomo, a gente tem o maravilhoso mundo, né, da profundidade, que a gente não tem na radiografia, gente. A imagem radiográfica, o que a gente perde ali, né, já que a gente tem a imagem bidimensional, o que a gente perdeu ali naquela imagem? A profundidade. Então, por exemplo, numa radiografia, se eu ver uma lesão cariosa, por exemplo, que esteja no meio da coroa dentária, ela pode estar para vestibular ou para palatina lingual. Não, isso eu não vou conseguir ver na radiografia. Na tomografia computadorizada, eu já vou conseguir ver. Então, a tomografia computadorizada, a gente tem ali um exame dinâmico, onde eu consigo ver a minha estrutura anatômica ou a alteração que eu quero analisar em 3 planos, né? Que são os planos axial, sagital e coronal. O axial são os cortes que vão de cima para baixo, ou de baixo para cima, né? Que a gente fala ínfero-superior ou superior-inferior. Sagital, lembrando da linha sagital mediana, é como se eu cortasse o meu paciente ao meio. E aí, esses cortes sagitais, eles são laterais, eles vão de um lado para o outro. E no caso do coronal, se vocês lembrarem de cara, né, vocês vão lembrar que esses cortes vão de antero-posterior ou de póstero-anterior. Então, essa é a maravilha, o lindo mundo da tomografia computadorizada. Tomo significa a fatia, e o gráfica tem a ver com a impressão, o exame. Então, por isso, é um exame em fatias, tá? Eu tenho toda essa informação do meu paciente em todos os planos, e por isso que a gente quer trazer isso para vocês, a gente sabe que tem algumas pessoas que ainda têm dificuldade de fazer a solicitação do exame, ou de identificar algumas coisas na tomografia. Então, hoje a gente já vai dar um pouco aí de uma degustação tomográfica para vocês também. Com certeza. Ô, Carol, e só até respondendo algumas perguntas, sempre quando vou ministrar aula de tomo, sempre o aluno pergunta assim, mas em qual corte que eu vou ver isso? Qual corte que eu vou ver aquilo? A gente tem que lembrar que um corte complementa o outro, né? Sempre. Então, assim, óbvio, tem corte que é melhor para ver tal estrutura anatômica. Por exemplo, o seio maxilar, ele é interessante ver no corte axial, no corte coronal. Mas a gente precisa do sagital também para complementar o nosso raciocínio e a gente ter todo o diagnóstico ali daquela estrutura. Então, não tem nenhum corte mais importante que o outro. É um complementando o outro para a gente chegar numa imagem em 3 dimensões, né? Por esses cortes. E a gente ter essa vista aí total aí de profundidade, principalmente, que é o que a tomografia oferece de diferencial com relação aos outros exames. Isso mesmo. Só apresentando aí para o pessoal, para vocês
verem como que é mais ou menos aí um exame de tomografia computadorizada. Então, normalmente, gente, um exame de tomo, ele vem ao menos uma visão panorâmica, tá? Uma vista panorâmica, para você enxergar o seu paciente como um todo, tá? Se vocês repararem, na grande maioria dos templates, o que é o template, né, Carol? Muita gente, às vezes, não conhece por esse termo. Quando a gente solicita uma tomografia computadorizada, normalmente é impresso o exame, né, de tomografia computadorizada. Esse exame impresso, ele vem todo montado. Isso chama template. Então, o que vem nesse template? Normalmente, vem pelo menos uma vista panorâmica, tá, do nosso paciente, para a gente ter uma visão completa dele, uma visão axial, onde eu vou ver como que foi feita a curva para os cortes transversais. Aqui a gente tem os cortes transversais, então é como se a gente estivesse vendo cada cortezinho desse aqui, ó, dentro da mandíbula mesmo, por exemplo, nesse caso, né? A gente também faz isso na maxila. Então, a gente que promove esse corte, tá? A gente que desenha esse corte transversal, para a gente conseguir... Esse corte aí, né, Carol, quando a gente vai fazer o corte dele, a gente sempre foca mais ou menos no centro do rebordo, onde a gente consegue visualizar a tábua vestibular, a tábua lingual e o meio do dente. Então, a gente até tem a região onde a gente faz, né, todo o corte aí para gerar os parassagitais, cortes oblíquos, né, também chamados, tem todos esses nomes aí. Isso mesmo. E por fim, mas não menos importante, a gente tem o 3D, mas lembrando, um parênteses assim, um asterisco enorme para falar para vocês, gente, a gente não diagnostica pelo 3D. Mas então, por que o 3D está ali? Para conversar com o paciente. É muito mais fácil o paciente entender o que está acontecendo no 3D do que no exame tomográfico, tá? Apesar da evolução aí, né, Carol, dos softwares Sim. hoje no mercado, tem muito software aí que possibilita trabalhar no 3D como uma imagem, assim, fantástica, né? Ele fornece, Sim. assim, uma qualidade de um 3D muito boa, mas ele não é indicado para diagnóstico, né? Quem sabe um dia vamos evoluir, talvez, não sabemos, mas hoje tem softwares aí que já conseguem dar uma boa qualidade, né? Mas mesmo assim não serve para diagnóstico. Gente, a grande diferença entre a radiografia e a tomografia computadorizada é o seguinte: a gente tem aqui, por exemplo, um paciente que está passando pelo exame radiográfico. E ele tem 3 estruturas: um triângulo, um quadrado e um círculo. Beleza, os fótons passaram, chegaram no receptor de imagem. A radiografia, ela não consegue separar essas estruturas, porque ela não tem a questão da profundidade. Então, o que vai acontecer? Todas as imagens vão ficar sobrepostas. E aí, eu não vou ter, muitas vezes, um diagnóstico preciso. Eu vou ter muitas suspeitas, achismos. Tem a questão da anatomia, que a gente tem, quem ainda tem dúvida da anatomia básica, em especial na radiografia, estudem, revejam, pratique. Por quê? Isso vai fazer com que os diagnósticos, as análises radiográficas sejam cada vez melhores. Mas vocês vão ver que vira e mexe, a gente tem essa questão da dúvida do diagnóstico na radiografia, por causa dessas sobreposições de imagens muito parecidas. Só complementando aí o que Não, você falou, pode falar. Até o fato da gente escrever, né, no laudo, tanto assim, Sim. sugestivo, provável. A gente utiliza muito mais esses termos no exame bidimensional, né, na radiografia, do que na tomografia computadorizada, justamente por conta dessa sobreposição aí de imagem. Sim, e na tomo já muda completamente. Se tem ali um triângulo, um quadrado e um círculo, dentro do exame, eu não tenho uma sobreposição de imagem, né? Inclusive, é um exame muito bom para a gente ver e ter uma precisão muito maior de qual alteração está acontecendo, como ela está acontecendo, onde ela está anatomicamente falando. Então, a tomografia computadorizada, em várias situações, ela vai ser fundamental, ela vai ser essencial. Em outros casos, a radiografia
vai suprir a necessidade também do diagnóstico. Aqui a gente não está falando quem que é melhor ou pior, isso não existe. Tanto a radiografia quanto a tomografia computadorizada são essenciais no nosso dia a dia. A radiografia tem as suas indicações e a tomografia tem as dela, tá? Mas as duas vão ser importantes no nosso dia a dia. Uma complementa a outra, né, Carol? Uma complementa a outra e as duas, gente, utilizam a radiação, né? As duas têm a formação da imagem, tem ali a presença dos fótons de raio-x, né, que passa pelo paciente, chega num detector de imagem, né? E eu gostaria só de enfatizar uma coisa que muita gente, eu acredito que não saiba, mas é o seguinte, a radiografia odontológica, né, ela tem uma dose de radiação relativamente baixa, né? E a tomografia computadorizada, com o passar dos anos, ela vem vindo nessa diminuição da dose também. Tem, inclusive, alguns artigos até que mostram isso, né? Que a dose da tomografia computadorizada de feixe cônico está cada dia menor. Então, a gente acha que daqui a um tempo pode até mesmo se comparar a uma periapical ou uma interproximal, por exemplo, de tão baixa que ela está ficando. Mas isso vem com o tempo. O profissional, às vezes, não indica, né, cara, o atomo. Medo. Porque a dose de radiação é mais alta, então não tem essa justificativa, né? Hoje a gente sabe que tem que saber, né, indicar a tomografia quando é necessário, né? Porque a gente vai ter um diagnóstico mais preciso, um plano de tratamento, às vezes, mais adequado, utilizando tomografia computadorizada, mais segurança, né? Para planejar aquele procedimento, seja de endo, seja de cirurgia, de implante. Então, vai te dar mais segurança e também a individualidade de cada caso, né, Carol? Sim, então, tratar o paciente aí com algumas variações anatômicas, algumas coisas, a tomografia, ela vem aí para nos ajudar e para somar aí no nosso diagnóstico. Sim, com certeza. Uma das grandes diferenças, já para colocar aí no vocabulário de vocês, né, é a diferença do radiolúcido, né, radiopaco, e do hipodenso e hiperdenso. Então, na nossa radiografia, a gente costuma falar muito sobre imagens radiolúcidas, imagens radiopacas. Lembrando que o radiolúcido são as nossas imagens mais escuras, indo para o tom preto, e o radiopaco para o tom branco, né? No caso da tomografia computadorizada, quando a gente tem uma imagem mais para o tom escuro, a gente tem uma imagem hipodensa, tá? E uma imagem mais clara, nós temos a nomenclatura de imagem mais hiperdensa. Então, a gente já tem, inclusive, uma outra diferença que a gente tem aí entre os exames bidimensionais e tridimensionais, que é a nomenclatura, né? Lógico que depende do exame. No caso da tomografia computadorizada, é o hipodenso e o hiperdenso, tá? Aqui nesse exame, por exemplo, só para vocês terem a visão que eu falei para vocês, se por um acaso essa a gente vê aqui que tem um dente que foi tratado endodonticamente, tá preenchido, temos uma peça, mas e aí? Beleza, eu consigo ver que essa peça tá na oclusal, na distal, mas será que tem alguma coisa na vestibular? Será que tem uma bifração? Será que tem alguma perda de estrutura dentária? Será que está acontecendo alguma coisa na vestibular, na palatina? Aqui não dá para saber, né? Agora, já no caso da TC, olha que bonito. A gente tem aqui a cortical vestibular do osso, né? Do osso alveolar. A gente vê o dente, ó, só para vocês entenderem, aqui a gente tem a raiz de um premolar, a coroa, a parte, né? A face vestibular, face palatina. Aqui a gente tem o seio maxilar. Então, a gente consegue ver o que está acontecendo naquela região em todas as dimensões, inclusive na vestibular, palatina e lingual. Beleza? E aqui, comentando um pouco das indicações, né, que a gente vê muito aí no nosso dia a dia odontológico, a interproximal. Quando eu faço uma interproximal, o que eu espero ver naquela radiografia, né? Primeira coisa, o que esse exame abrange, né?
Então, ele é um exame 2D muito requisitado no nosso dia a dia odontológico. A gente vê as coroas dentárias, cristas ósseas alveolares, tá? E o feixe de raio-x, o ideal é passar perpendicularmente pelas interproximais. Por isso o nome dessa radiografia. Então, o que a gente analisa nesse exame? A gente consegue analisar melhor lesões cariosas, adaptações de restaurações, próteses, tá? Conseguimos analisar a crista óssea alveolar. Então, esse exame é excelente para isso. Mas aqui, por exemplo, nesse caso aqui, a gente vê que esse paciente provavelmente ele quebrou, né, uma restauração, e aqui o dente estava aberto, né, ele estava cavitado. Será que esse dente teve algum problema periapical? Nessa radiografia, eu não sei. E aí eu vou ter que realizar uma outra radiografia. E a justificativa do exame, qual que é? Olha, esse dente ele está cavitado, ele teve uma restauração quebrada, está profundo e eu quero ver se teve alguma alteração periapical. Pronto, já justificou o exame, pode realizar a radioproteção. Os 3 princípios da radioproteção, o primeiro, né, é a justificação do exame, então já foi justificado. O segundo é a otimização da dose, então realizar o exame que vai te trazer o diagnóstico, mas na menor dose possível, e ainda o limite ocupacional. Então, aqui você já justificou o exame, foi feita a periapical da região, e aqui foi visto que tinha uma super lesão periapical. Não é um exame complementando o outro, né, Carol? Um exame complementando o outro. E aí eu faço a pergunta, será que esse dente tem trinca? Vamos supor, o paciente está com você na cadeira e depois que você fez o tratamento endodôntico, porque a gente está falando antes, né, do tratamento endodôntico, mas aí você fez o tratamento endodôntico, tá tudo certinho, você fez todo o protocolo corretamente, o paciente ainda tem dor, o dente está estranho, a região, e aí você suspeitou da trinca. A radiografia vai ver trinca? Não vai ver trinca. E aí quem que entra? Tomografia computadorizada. Um exame complementando o outro, tá? Panorâmica, nossa queridíssima, né? A panorâmica, gente, é o seguinte. Esse caso aqui, esse caso não, mas todos os dias de nossas vidas, né? Uma das nossas primeiras, a gente conversa com o paciente, faz a anamnese. Uma das perguntas interessantes de se fazer para o paciente é: tem muito tempo que você fez a radiografia panorâmica? O paciente vai falar se ele já fez, porque às vezes ele nunca nem fez, né? Existe esse caso também. Mas já fez tem 1 ano, 6 meses. E aí você quer analisar o seu paciente, ver se ele tem alguma lesão intraóssea, como que está a altura óssea, como estão os dentes desse paciente, se ele tiver na dentição mista, será que todos os dentes estão em formação? O que está acontecendo naquele paciente? Então, vira e mexe, a gente vai solicitar na primeira consulta, é muito importante a gente solicitar na primeira consulta a radiografia panorâmica. Agora, por quê? A gente tem que lembrar que o cirurgião dentista, ele não olha só dente, ele tá ali na área maxilofacial. Então, a gente analisa o osso do paciente, vê se está tudo ok. Então, querendo ou não, eu falo até entre muitas aspas que é o nosso hemograma, né? Para a gente ver como está o nosso paciente como um todo. Chega a ser até um exame de triagem, né? Que alguns chamam. Por quê? Eu vejo se meu paciente ele tem alguma alteração óssea. Se tiver, eu tenho que analisar o que está acontecendo com aquele paciente. Inclusive, vários tipos de lesões intraósseas, alterações ósseas, só são descobertos em exames de rotina. E o mais, vamos dizer assim, se você parar para pensar, analisar, a grande maioria das nossas alterações no meio odontológico são de tecido duro. E o que é o tecido duro? Órgão dentário e osso. Tem como a gente analisar osso na clínica, lá no ambulatório, né, no consultório? Não tem. Quem vai conseguir trazer a imagem óssea para você,
né? Vai ser a radiografia, gente, não tem jeito. E aí, por meio dessa panorâmica, a gente ainda consegue, se necessário, indicar outros exames por imagem para poder concluir um diagnóstico. E tá tudo bem, é justificável. Se por um acaso o paciente fez uma panorâmica mês passado, semana passada, pede para ele para trazer, ele não precisa repetir nesse meio tempo, a não ser que tenha acontecido alguma coisa nesse meio tempo. Esse paciente específico, ele foi avaliar a questão tanto do dente canino, que não veio, ele estava com o dente descido aqui, ó, o 63, ele estava aqui, e aqui ele também foi olhar a questão dos terceiros molares. Então, foi solicitada uma panorâmica para esse paciente, e eu vou fazer aqui uma interpretação com vocês. Então, chega aqui a panorâmica para você como clínico, primeira coisa que você vai bater, ó, ele tem todos os terceiros molares, opa, né? E esse aqui tá mésio angulado, tá incluso impactado, 2/3 da raiz formadas, opa, a hora é agora, mas, nossa, será que esse canal mandibular tá passando aqui na raiz desse dente, meu Deus? Não, pera, o que eu vou fazer nesse caso? Não, tá muito complicado de ver nessa radiografia. E aí começam a vir algumas dúvidas na nossa cabeça, né? Será que quando eu extrair esse 48, eu vou causar uma parestesia? Será que eu vou afetar o meu nervo? O que vai acontecer ali, né? Me gerou muita dúvida. O que está me incomodando aqui também, será que esse dente está muito próximo desse 47? Será que ele está promovendo alguma alteração nessa região? Gente, esse 38, olha só, o que será? Será que vai pegar o canal também? Será que tá pegando ali a cervical do 37? Então, só de olhar essa panorâmica já deu muita dúvida. Dúvida. Oi, pode falar. Só pensando aqui também, quando o dente ele tá assim, né, no processo de formação, sem ele estar formado, né, com as raízes totalmente formadas, a gente não coloca, né, no laudo 2D como incluso, impactado, a gente não caracteriza, né, de fato, uma anomalia de posição. Isso. Então, a gente ali, tem uma tendência. Tem uma tendência, né, de posição, mas esse dente, ele pode estar tanto por vestibular quanto por lingual, então ele não está, de fato, assim, impactado. E só a tomo vai passar essa informação aí pra gente, mas a tomo mesmo gera muita dúvida com relação a isso. Sim. E aqui, outra questão são os dentes superiores, né? O 18 e o 28, a gente vê aqui que eles estão mais distoangulados, e aqui me vem uma dúvida. Será que, por um acaso, existe a chance desse dente ter concrescência? E aí, eu já estou comentando essa dúvida, porque, gente, concrescência é impossível concluir num exame 2D. Eu preciso de um exame tomográfico para concluir a concrescência. Para quem não lembra da concrescência, é a união de duas raízes pelo tecido do cemento. Então, quando eu tenho essa dúvida, gente, por favor, não pega a panorâmica e vai fazendo a cirurgia, não. Tem que pedir a tomo, porque senão vai dar complicação. Muitas vezes acontece de fraturar a raiz do dente adjacente, de trazer o dente adjacente junto, né? Então, se teve dúvida, vai para tomo. Inclusive, tem caso, gente, que é o ideal solicitar a tomo para fazer o planejamento cirúrgico. Igual esse caso aqui, com certeza tem que ter tomo, não tem jeito. E no caso do canino, gente, outra questão de dentes inclusos, semi-inclusos e impactados ou não impactados. Gente, vocês estão vendo aqui que esse canino, ele tá mesioangulado, incluso, né, e impactado, né? Quando eu olho essa tomografia, qual a sensação que dá pra gente? Meu Deus, esse canino absorveu o 22 todinho. Que dó, meu Deus. E aí, a gente fica com essa impressão, né? Vocês vão ver, já, o decorrer dessa história. Esse canino, além disso,
uma dúvida que se pode ter em um dente incluso é se ele tem anquilose parcial ou total. Por que essa informação é importante? A anquilose, a ausência do ligamento periodontal. Então, a raiz do dente, né, o cemento, se une ao osso alveolar. E aí, na hora da cirurgia, se você descobrir isso na hora da cirurgia, já é tarde demais, porque o dente, ele vai estar de difícil remoção, muitas vezes você não vai conseguir remover, né, já que o dente, vamos dizer, entre muitas aspas, né, grudou ali no osso. Então, tudo isso, quem que vai falar para você? A tomografia computadorizada, né? E, no mais, a gente vê as estruturas anexas, né? Aqui a gente tem a fossa nasal, septo, assoalho da fossa nasal, seio maxilar. Vemos também os ossos adjacentes, né? As estruturas adjacentes. E o paciente, até então, a gente vê muito a questão das anomalias de posição, tá? Aí, Mari, pode ficar à vontade para mostrar o outro exame. Vamos lá, então, que aí agora vamos mostrar esse mesmo exame, né, que você mostrou aí, só que na tomografia computadorizada. Então, aqui a gente tem o mesmo paciente. Esse paciente que a Carol evidenciou aí, na tomografia foi solicitada apenas a região da maxila, tá? Então, eu consigo ver toda a arcada, tá? Do lado direito e do lado esquerdo desse paciente. Então, a primeira avaliação que nós vamos fazer é com relação, né, ao dente 18, que seria o terceiro molar do lado direito. Aqui no corte sagital, eu consigo ter a visão do dente 18. Eu consigo observar, ó, que no terço apical dele ainda tem um processo ali de formação. Ele não completou totalmente ali a formação das raízes, né, Carol? E aí, na panorâmica, como você tinha mostrado aí, parecia até que já estava totalmente formado, mas aqui é bem discreto. Então, esses detalhes, com essa precisão, a gente consegue visualizar bem no exame tomográfico. A gente consegue ver que é um dente que está com a coroa voltada para distal, e no corte coronal a gente consegue avaliar, né, que até a coroa está centralizada ali, um pouco voltada para a face vestibular. Quando a gente compara com o dente 22, ó, observa que a coroa está bem mais voltada para a face vestibular. Então, esse aqui está um pouco mais centralizado. O dente 28, a gente consegue ver a coroa mais vestibularizada, ó, tangenciando ali tábua óssea vestibular. E esse detalhe, né, Carol, a gente consegue só ter no exame tomográfico. Porque falar que a coroa está mais para vestibular, ou falar que a coroa está mais para palatina ou lingual, a gente não consegue falar no exame bidimensional, mas a gente consegue falar no exame em 3 dimensões para onde que a coroa está voltada. Então, até o termo, né, a gente utilizar assim, impactada, é um termo que eu só laudo na tomografia computadorizada, porque aí, de fato, eu vou saber se aquele dente realmente está impactado, tá? As raízes desses 2 dentes, a gente consegue observar o contato, né, com a região do assoalho do seio maxilar. Então, no exame bidimensional, a gente lauda muito como sobreposto, né, Carol? A gente fala assim, as raízes sobrepostas à região do seio maxilar. E no exame em 3 dimensões, a gente consegue realmente avaliar que essas raízes estão, de fato, em contato ali com o assoalho do seio maxilar. Consegue avaliar o seio em todas as suas paredes, tá? E consegue até observar que tem um espessamento mucoso de aspecto ondulado aqui, sendo mais evidenciado do lado esquerdo. A região da fossa nasal também tem um espessamento. E aí, mais para posterior aqui, a gente consegue observar a região do forame palatino maior, que tem grande relação assim, de proximidade com a região dos terceiros molares, então uma região que a gente deve ficar atento aí na hora de fazer uma boa descrição do exame tomográfico. Isso é importante também para o clínico, né? Observar a relação de proximidade desses dentes com as estruturas anatômicas adjacentes. E aí vamos para o foco principal desse exame, que seria ali a região anterior, né, com relação ao dente 23. Então, aqui eu tenho o corte coronal,
E aqui eu consigo observar o terço apical do dente 23, como que ele está em contato com a parede lateral e um pouco do assoalho da fossa nasal do lado esquerdo. Eu consigo ter essa visão também em todos os outros cortes, um vai complementando o outro. No corte axial, a gente também consegue avaliar esse contato dessa raiz com as estruturas anatômicas. Quando eu vou rodando, né, eu vou descendo os cortes, eu consigo observar aqui como que está o contato desse dente 23 com os outros dentes. Então, aqui, ó, bem no corte sagital, um corte bacana da gente conseguir visualizar isso. Aqui a gente consegue falar, né, Carol? Coisa que a gente não falava lá na panorâmica. Na panorâmica, a gente falava só que o dente estava ali sobreposto ao dente 22. Mas na tomografia computadorizada, a gente consegue falar que a coroa, né, do dente 23 está localizada por vestibular em relação ao dente 22. Então, o dente 23 ele já está totalmente formado, com o ápicezinho dele fechado. Aí a gente já classifica, né, que é um dente com anomalia de posição, que é um dente meso-angulado, impactado, tá? É um dente que está semi-incluso, ó, porque ele já rompeu um pouquinho da tábua óssea. Então, tudo que a gente tinha de dúvida com o exame 2D, a tomografia ela já consegue afirmar, né? A anomalia de posição, já consegue afirmar que realmente está impactado, já consegue falar o contato que ele tem com o outro dente. A gente consegue observar, tá? Nesse dente que a gente consegue ver todo o espaço do ligamento periodontal. Então, aqui a gente não laudaria como sendo um dente com anquilose parcial e nem total, já que nós estamos vendo o espaço do ligamento periodontal em toda a extensão da nossa raiz. E aí, a gente observa ali na região coronária, que a gente, no terço cervical, né, da coroa do dente 23, a gente observa que tem um contato com a raiz, o terço médio da raiz do dente 22. Então, aqui, ó, só de ter esse contato aqui, a gente já consegue ver que tem um discreto sinal, tá, de reabsorção com relação a esse dente 22, coisa que a gente não afirmaria de jeito nenhum, né, um exame 2D nesse caso, tá? Não conseguiria afirmar que tinha uma reabsorção, o quanto, né, que esse dente estava reabsorvido. Então, você vê que ele tem muito mais parte íntegra, né? O dente 22, ó, a raiz dele, tangenciando tábua óssea palatina, e ali nós temos a coroa dele em contato com o terço médio, a face vestibular da raiz que está girovertida, em contato ali, provocando discretos sinais de reabsorção. Então, um corte vai complementando o outro. Pode falar, Carol. Na PAN, se lembrarem aí, estava parecendo que estava reabsorvendo todo o 22. E você viu que não está quase nada, assim, está encostando, nada. Mas não está da forma que a panorâmica mostrou, né? A sobreposição foi significativa ali, né? Exatamente. Então, gente, a gente tem que saber indicar, não tem jeito. Então, se a gente teve dúvida, vai para a tomo, tira as dúvidas, tá? Aqui já estamos concluindo aqui a avaliação, mais ou menos, da tomografia, né, que foi o objetivo, mas aqui só ressaltando, ó, que essa sobreposição que deu aí foi justamente porque um dente estava por vestibular e o outro por palatino. Então, teve a sobreposição, não teve essa reabsorção, né, tão acentuada, tão significante, mas tem o contato ali com o dente 22. E esse dente a gente pode, de fato, classificar como uma anomalia de posição, porque ele já está totalmente formado, né? Então, ele está semi-incluso, impactado, em posição meso-angulada, localizado por vestibular em relação ao dente 22. Então, aqui, ó, tem até a 3D, ó, Carol, que a gente consegue avaliar isso também. Fica uma imagem muito bonita, mas ali para a parte de mostrar para o paciente, né? Então, você vai mostrar para o paciente, essa imagem tá linda, mas não é uma imagem que a gente vai utilizar aí para diagnóstico, né? Igual Sim. Você tinha falado aí no início aí da nossa apresentação. Que gosto. São os casos de endo para visualizar os canais e suspeitas de fratura. Realmente. Sim. Gente, quando for no endo, né? Às vezes a gente tá na dúvida ali se tem algum conduto acessório, conduto secundário, fratura, trinca.
Exatamente isso. Hoje a endo está crescendo muito, né? A solicitação de tomografia para os endodontistas. Então, o endodontista ali, ele sempre está associando o caso dele com a tomografia computadorizada. A gente consegue pedindo a solicitação correta, né, Carol, do exame, entendendo de equipamentos, entendendo em qual clínica indicar, falando um pouquinho de FOV, né? Os endodontistas, eles estão aumentando aí, estão vendo tanto que a tomografia computadorizada ela pode somar aí no nosso diagnóstico, né? Para ter um diagnóstico aí mais preciso. Sim, com certeza. Ressaltando, né, o porquê falar da diferença do 2D e do 3D. Quando indicar a tomografia computadorizada, tá? A gente sabe que a toma é muito bem-vinda, mas ela não é indicada em todos os casos, mas ela é muito bem-vinda em diversos momentos, né? Quando a gente tem essa sobreposição aí de imagens, gera essas dúvidas. Saber indicar o 2D, né? O 2D é um completando o outro. Os benefícios para melhorar o nosso diagnóstico, plano de tratamento mais adequado, mais segurança, a individualidade do paciente. Você, quando faz uma toma, você mostra um exame de tomografia para o paciente, né, Carol? Ele tem muito mais segurança no seu tratamento aí, porque você mostra a tomo. Então, isso aí facilita muito aí no seu dia a dia como clínico. A tomo só tem aí a somar. Então, para você que é cirurgião dentista, saber bem tomografia computadorizada, que não é difícil, né? A gente está aqui para simplificar ela, saber bem a anatomia, né? Quando você sabe a anatomia básica, isso facilita muito, né, a sua interpretação. Então, estudar aí, né, relembrar aí um pouco de anatomia é sempre bastante importante. E aí, Carol, vamos dar a dica aí para o pessoal, né? De como solicitar uma tomo. O passo a passo aí de solicitar uma tomo. Gente, a primeira coisa, antes de começar, Mário, obrigada, Antônio, pela presença, adorei. Claudinha falando sim, a tomografia computadorizada veio auxiliar muitos endodontistas na previsibilidade dos prognósticos e realmente veio com tudo, né? E a dica para vocês é o seguinte: quando a gente vai solicitar uma tomografia, a gente, lógico, vai indicar o local certinho que a gente quer, qual a região que a gente quer. E se a gente quer avaliar um dente, avalie um dente. Não pede para avaliar a maxila inteira, a mandíbula inteira, pensando assim, se tiver alguma coisa ele vai falar. Não é assim que exame complementar funciona. Tem que saber qual a região, tem que ter uma hipótese de diagnóstico, tem que justificar o exame. Outra coisa, como que você justifica esse exame? Lá no pedido do exame, você vai colocar o nome do paciente, gênero, idade, o que esse paciente está sentindo, né? A sintomatologia desse paciente, por que você está solicitando aquele exame, o que você quer ver, só aí já foram 6 coisas. O que você quer ver, qual a sua dúvida, se por um acaso você ainda quiser que seja montado o exame de uma maneira específica, que às vezes você aprendeu em algum curso, em alguma atualização, imersão e afins, solicita, escreve no pedido, porque isso orienta o radiologista a responder às suas dúvidas e aí sim fazer o diagnóstico preciso para você fazer o plano de tratamento do seu paciente e, com a glória de Deus, dá tudo certo, né? Aqui tem até uma pergunta, Carol. O Edinaldo perguntou, então, para sabermos o número de conduto nas raízes, seria no corte axial? Respondendo aí, o corte axial, ele é um excelente corte para a gente visualizar os condutos, né? Ele é um sempre quando você solicitar, eu quero avaliação endodôntica. Então, falando lá, pegando o gancho que a Carol falou, de como solicitar um exame, tá? Você fala, eu quero para endo, eu quero para implante, a finalidade desse exame. Então, sempre quando você solicita para endo, o que o radiologista faz? Normalmente, ele faz uma sequência de cortes axiais, porque o corte axial soma e muito, tá? Para ver a quantidade do número de raízes e também os condutos radiculares, para ver se tem algum contato entre os condutos, para saber a quantidade de forame. Então, o corte axial é um corte excelente para poder ver isso, viu, Edinaldo? Então, já respondendo a sua pergunta, aí os endodontistas são fãs do corte axial
e para poder visualizar, tá? Então, fornece muita informação esse corte. Mas um completa o outro, né? Então, a gente tem a junção aí de todos os cortes, mas o axial é extremamente fundamental aí para fazer esse diagnóstico das raízes e dos condutos radiculares também. Outra questão para poder fazer a indicação, gente, saber qual tomógrafo você vai realizar o exame tomográfico. No caso da endo, já que foi tocado no assunto da endo, um FOV menor é o ideal, tá? Porque aí você vai ter uma qualidade melhor do exame, um detalhamento muito maior do que quando comparado, por exemplo, com um FOV maior, tá? Então, é interessante a gente saber, por exemplo, vou indicar para a clínica tal, tem o tomógrafo que eu estou precisando? Tem o FOV menor, médio, maior? Qual que tem? E é interessante também, se tiver dúvida, conversar com o radiologista, entender o exame. A gente não pode ter dúvida disso, não. Exatamente. E vai um ajudando o outro aí, né, Carol, nessa comunicação. Dentista, clínica, radiologista, clínica e cirurgião dentista. Existe algum tipo de contraindicação para exames de tomografia computadorizada? Então, por exemplo, uma coisa que a gente não vai pedir a tomografia computadorizada é para verificar a lesão cariosa. Ele não é necessário, porque eu já tenho ali, por exemplo, um exame radiográfico que eu consigo concluir esse diagnóstico. Por exemplo, tá? Criança também, né, Carol? Por exemplo, eu sou uma criança que não consegue, por exemplo, ficar ali paradinha, fazer o exame. Então, às vezes, a tomografia não vai significar ali de nada, porque vai dar muito artefato de movimento, então vai ser um exame, assim, que não vai ajudar em muito, né? Ah, sim. Então, não teria, assim, nenhuma contraindicação, a não ser esses fatos, né? Sim. Mari, o Antônio está perguntando se tem condições sistêmicas. Por exemplo, porque na ressonância, né, a gente fala, por exemplo, a pessoa tem marca-passo, não pode entrar por causa da atração do ímã, do exame, né? Mas na tomo... Não chega a ser uma contraindicação, mas, por exemplo, a pessoa tem um mal de passo e não consegue ficar parada, né? Que é uma dependendo da intensidade, né, ali... Dependendo da intensidade, pode ser uma contraindicação, mas, assim, não tem nenhuma contraindicação, assim, no sentido de condições sistêmicas, assim, direto, a não ser essas questões do artefato, né, em si, que são gerados na qualidade de imagem, que poderiam interferir na qualidade do meu exame. Mas se um paciente, pode ser sexo masculino, feminino, criança, né, tem essas indicações aí. Mas interessante a pergunta dele, porque é o seguinte, outro dia mesmo, uma colega me perguntou isso, né, que ela tinha escutado falar que o marca-passo não podia ir para tomografia computadorizada. Então, na verdade, deve ter ocorrido aquela confusão, né, entre a ressonância magnética e tomografia, que a ressonância realmente não pode, a gente muda a frequência ali do marca-passo, pode esquentar, enfim, realmente não pode. Mas na tomografia, não tem nada a ver, tá? Uma pessoa que tem marca-passo pode ir fazer o exame de tomografia computadorizada para obter as imagens que ele precisa para o diagnóstico tranquilamente. Quem tem implante, diabético, hipertenso, tá? Questões sobre claustrofobia, talvez, né? Poderia ser ali ser um pouco incômodo, mas ainda não chega ao nível, por exemplo, que acontece muitas vezes nos aparelhos que tem o gantry, né? Que a pessoa se sente super sufocada, quer sair dali correndo, não. Então, não existe uma contraindicação sistêmica para tomografia computadorizada, não. Beleza? Então, pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida aí, se não, esse foi o nosso assunto aí, né, de hoje. Se ficou alguma dúvida, você deixa aí no comentário. Se gostou do vídeo, já vai segue a gente like nas redes sociais. YouTube. Exatamente. Manda direct se tiver dúvida também. Estamos às ordens. Então, por hoje é só. É só. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma informação aí, até para poder falar assim, algum assunto de live, né, Carol, aí para poder passar. Sim. Quem sabe aí a gente não fala aí nos próximos assuntos.